Olá, boa noite. Em instantes vamos começar mais um Trocando Figurinhas. Enquanto isso, vou compartilhar algumas coisas que andei captando por aí, tá? Ser um baterista, ser uma baterista. Ser um baterista é ter um lugar privilegiado no palco. Ser um baterista é poder assistir o show de camarote. Ser um baterista, ser uma baterista, seria fazer parte e estar no ritmo dos palcos da vida? Phil Collins já dizia: eu não sou cantor que toca um pouco de bateria. Sou um baterista que canta um pouco. Bem, hoje eu vou trocar figurinhas, tá, com uma amiga, tá, baterista, percussionista, cantora, Priscila Graciano. Estou aguardando aqui a chegada. Enquanto isso, vou acenando aqui pro pessoal. Nossa, quanta gente que já está vindo aqui, né? Oi, Tamara. Ah, Graça. Ah, olha só. A Priscila já chegou aí, né? A Valesca também. A Adri. Vamos ver lá. Quem mais? Eliane. Então, vou chamar a Priscila aqui para conversar com a gente em instantes. Deixa eu acenar para mais uma pessoa aqui. Ótimo. Então, vem para cá, Pri. Já mandei um convite para você. Enquanto isso, eu vou olhando quem está aqui. Olá! Deixa eu ajeitar aqui Tudo no. bom, Levis? Tudo bem? E Como é que, aí? como é que você tá, menina? Tudo Tranquilo? bem, tudo bem. Tá todo mundo cabeludo na quarentena, né? Não. É verdade. Então, O Pri, meu cabelo eu não corto há um milênio, porque não quero ir no salão, enfim. eu também. Faz um tempinho que eu não corto, né? Tô Mas vendo, mas ficou massa. ficou? Ah, bom. Então tá ótimo. Eu Uhum. gosto de massa. Massa é bem bom. Tá. Eu também. Então, o áudio aí para você tá ótimo, né? O visual também, tá? Talvez Uhum. se você for um pouquinho aí ótimo, aí Eu tô enquadrou. Tem segurando uma. com a mão, sabe? Eu Ai, tô, eu tô sei. segurando porque o meu celular, ele pluga o microfone embaixo aqui. Eu E sei. daí eu não tô conseguindo deixar ele parado aqui, ó, como eu queria, entendeu? Entendi. Eu pensei que você estava na A bateria, na gente verdade, ali, entendeu? E já se Você, preparando. você quer que eu já vá para a bateria? Não, é brincadeira, brincadeira. Mas, bem, já que você saiu aí do backstage e já veio, né, direto aqui para conversar, eu só queria avisar o pessoal, então, que esse é um diálogo interativo. Vocês aí podem participar pelo chat, tá? Fazendo perguntas, comentários, mandar um oi, um aceno, né, para Priscila, tá? Que a gente vai. Olá, tem bastante. Olá, tem uma Lu ali mandando um aceno, né? Então, o Hum, pessoal está participando, tá? Então é fala isso, a de gente. novo, teacher. Fala chat de novo, fala. Chat. Ninguém fala chat. Não, chat. Pelo chat. Você pode participar pelo chat ou bate-papo, tá? O Do chat. Instagram. Ok, alright. Bem, é isso aí. Como eu já Tô dizia. tendo. Bem, vou falar uma frase antes da gente começar. Né? Como dizia Uhum. Beethoven, né? A música é um vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. Eu achei muito legal essa frase, então eu quis falar aqui. Mas às vezes eu vou colocando, né, fazendo algumas colocações, né? E já abrindo essas cortinas do palco, né, Priscila, eu até cheguei a gravar ali um barulho de bateria e tal, mas não ficou legal, né? Então eu desisti, deixa pra lá, né? Tá. Então, Priscila, Hum. tudo bem com você dentro das anormalidades tempestuosas da vida? Tudo tranquilo? Tudo péssimo, né? Avisa que a gente não pode tocar, né? Não podemos Pois é, aglomerar a né? gente. É uma droga, artista não está podendo trabalhar, né? Então a gente está tendo que se virar nos 30, fazendo outras coisas. Tem Hum. artista que está vendendo instrumento. Nossa. Sabe o que é mais louco? Esses dias
o Fato, que é uma banda, a banda que eu participo, uma delas, e a gente estava num debate sobre cultura, né? No movimento Gota d'Água, que é um movimento super legal. E daí a gente estava ali lembrando, né, que eu não sei se você já ouviu falar no K-pop, se você já ouviu falar na arte da Coreia do Sul e tal, mas assim, o governo da Coreia do Sul injetou muita grana na cultura e eles estão recebendo isso tudo de volta, assim, 10 vezes mais do que eles injetaram, no mínimo 10 vezes mais, né? Então, eu estava me lembrando dessa conversa, porque assim, o nosso país está tendo uma gestão muito idiota com relação à cultura mesmo, assim. Não entendeu que cultura dá dinheiro, quer que volta, todo o dinheiro, todo o investimento volta para o Estado, e ficam chamando artista de vagabundo, enfim, uma baixaria daquelas que é triste. Então eu te digo Sim, assim, para os artistas, o nosso momento já vinha sendo uma desgraça por causa do nosso presidente, claro, desse atual governo, desse pensamento idiota. Mas ainda mais com a pandemia, né? Aí é dureza. Mas a gente leva com bom humor tudo na vida, né, Leves? sim. E até eu vou te perguntar sobre bateria, começando com esse assunto, né? Porque você, eu já falei, já andei dando o teu mini currículo aí pro pessoal, né? Antes de você chegar. E você sabe, né, que eu sou adepto do Tai Chi, né? Então eu trabalho lá aquela percepção corporal do equilíbrio, com ênfase, né, na coordenação motora, tá? Mas tocar uma bateria, olha, é uma coordenação muito diferente, né? Aí é outra história, Uhum. não é mesmo? Então, por exemplo, eu me lembro, né? Eu fico imaginando assim que a gente até tinha combinado de eu ir na sua casa para ver se eu conseguia me destravar em cima da bateria lá, né? E acabou que os ventos mudaram de rumo, acabei ficando a ver navios, né? Ainda mais agora, literalmente, né? E daí eu não pude Uhum. experimentar essa coisa, mas a coordenação, quando você vê como é, né? Como você vai mexendo a baqueta, os pés, é o olho, é prato, é tambor, né? É um monte de coisa assim que acontece que eu não, que é impressionante, né? Essa coordenação que você, essa sintonia. É uma mini orquestra numa pessoa? Mas, Né? mas é verdade, a bateria, ela não surgiu como um instrumento só, né? A bateria eram Sim, vários tambores. Então tinha lá a caixa, tinha, que nem a gente vê, né, nas bandas de fanfarra, banda militar, né, que um sim. cara passa tocando a caixa, o outro faz tchan com o prato, o outro vem só tocando bumbo, né? É uma pessoa para tocar cada instrumento, né? Aí o maluco lá, os malucos Uma... resolveram ir juntando isso tudo. E como é que foi o teu primeiro contato com isso, com esse instrumento aí? Maravilhoso que é a bateria. Lembra? Então, Leves, sim, lembro, é tão louco isso, né? Porque eu sempre fui de batucar nas coisas, sabe? E Uhum. pegar caneta na escola, a professora, fica quieta! Tipo, estourava a caneta, de fazer assim. Então, sempre fui o tipo da aluna chata, barulhenta, na mesa, para comer, garfo e tal. Então, na verdade, é louco, né? Porque assim, você nem precisa do instrumento para começar a ser um baterista ou um percussionista, né? Sim. Você batuca nas coisas, né? Você tira som de tudo e tal. Aí eu entrei na FAP, na Faculdade de Música, e, e o pessoal começou lá a ver que eu tinha essa coisa do batuque e tal. Pô, mas você leva jeito. Eu falei, não, mas eu toco piano, né? Nunca peguei num instrumento desses. E aí, meu irmão, como ele tinha entrado em faculdade de música, ele já sabia que eu era toda de batucar e tal. Os meus irmãos mais velhos tinham banda. E os meus irmãos mais velhos são muito mais velhos. Eles têm 15, 17 anos de diferença. Então, na época da adolescência, que eles tinham banda, estava nascendo. Aí, ele se lembrou que tinha uma bateria encostada na casa do guitarrista. Na época que eles eram adolescentes, aquela bateria estava lá jogada, mofando. Eu falei, mas pelo amor de Deus, me traz isso aqui. Então, meu primeiro contato com a bateria, a primeira vez que eu sentei numa bateria, foi nessa bateria, uma bateria dos anos 60. Parece aquela bateria do Ringo Starr dos Beatles, assim, toda E, rajadona.
vintage total. E eu tenho essa bateria até hoje, porque daí eu queria devolver para o dono, porque o dono nem era o guitarrista, era uma outra pessoa, que depois teve filho. Esse filho veio fazer aula comigo uma época, mas não quiseram a bateria. E ela está comigo há mais de 20 anos, acho, eu não sei, há muito tempo, assim. E então foi meu primeiro contato. E eu sentei lá e comecei a tocar e a ver as pessoas tocando, principalmente nos barzinhos. E Sim. a gente não tinha internet, né, Leves? Não tinha isso de, ai, vou ver tal coisa, videoaula de não sei quem. Não tinha essas facilidades que tem Ah, agora. na tua época, era a época que não existia internet, então. Ah, Não não consigo tinha. imaginar. Não deve ter sido fácil. Não, né? Não tinha, né? Pois é. Então, a gente tinha que se virar, tinha que comprar, como é que é? Comprava às vezes fita cassete, vídeo, né? Fita de vídeo com aula do baterista X, para Sim. poder aprender alguma coisa. Então, é isso, assim, né? Fui me virando como podia, até que daí eu troquei minha aula de piano, que eu fazia aula de piano, Sim. dei uma convencida lá nos meus pais, porque assim, teve isso também. Eu fiquei assim, quando meu irmão falou, vou levar a bateria da casa dos meus pais lá para a bateria lá da minha banda para casa do pai e da mãe, onde eu morava. Pensei, meu Deus, como é que o pai e a mãe vão receber isso, sabe? E Uhum. foi tão legal, eles aceitaram numa boa, assim, porque é um instrumento que é tradicionalmente masculino e é barulhento, né? Sim. E deu tudo certo, assim, sem estresse nenhum. Não, que bacana, né? Foi isso. Esse é teu relato, né? Que, na verdade, então, por causa dos seus irmãos que já participaram de bandas, é que você foi embalado, né? Pela música, pela banda e acabou fluindo, né? Na bateria. Você Uhum. sabe um amigo meu tecladista, ele contou que numa estreia o baterista estava tão nervoso, assim que esse meu amigo tecladista lá, ele só viu assim uma baqueta quebrada voando, assim. Nossa, E aí eu te sério. pergunto, da tua primeira apresentação, como é que foi? Você estava nervosa? Onde que foi? Como é que foi essa primeira? Na bateria, tá? Nós estamos... Conta, Helena. Então, o mais bizarro, Leves, é que assim, Hum. a minha primeira apresentação na bateria foi no Teatro Paiol. É a coisa mais maluca da minha estreia Nossa. como baterista. Olha que loucura, porque eu fazia a FAP, né? Sim. E eu tinha duas professoras lá, a Liane e a Andréia, Liane Guariente e a Andréia Bernardini, e elas eram professoras do pessoal do Conservatório de MPB. A Liane dava aula de canto, a Andréia acompanhava no violão, e elas precisavam de alguém, eles iam fazer uma apresentação de final de semestre no Teatro Paiol, e elas precisavam de alguém para acompanhar. E a minha primeira apresentação como baterista foi no Teatro Paiol. Eu digo, como? E ganhando cachê. E era um cachê bom. E eu digo assim, caramba, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas fui, né? Ué, me chamaram, né? É isso aí. Vamos lá, vamos Nossa, e o encarar. Teatro Paiol eu adoro, né? Eu acho muito legal, assim, a estrutura dele, né? E até nessa Uhum, história que você falou Teatro Paiol, acho que eu comentei com você uma época que não faz muito tempo isso, que eu fui numa apresentação, que teve um show lá, uhum, e depois, quando foram apresentar, o grupo foi apresentar o baterista, né, tocar, ele uhum. ficou em silêncio. Ficou na postura e devagar, em silêncio, sem tocar a baqueta né, nos instrumentos, nada. Ele começou a encenar como se estivesse começando a bater, né? E foi indo, ele foi expandindo o movimento, até me lembrou o Tachi, né? Aí ele foi bem lento e tal, e foi, mas de uma forma tão fantástica que parecia que se ouvia, né? Naquele silêncio, né, do teatro, e ele ali Uhum. encenando, né, na bateria, que estava tocando bateria, né? Eu achei assim Coisa uma. linda. Foi, mas muito Quem bonito será mesmo. ele? Muito. Pois é, até eu mandei, eu queria lembrar o nome do grupo e tal, eu mandei, tentei pesquisar com uns amigos que foram na época. Tá todo mundo da mesma idade que eu, ninguém lembra. Não lembro. Olha só, ainda bem que tinha esse baterista, eu Será? lembrei do baterista. Eu vou tentar descobrir, depois se eu É, descobrir, eu você vou me passar aqui manda. no. Mando para você e também para quem está assistindo a gente. Eu coloco depois Aham. lá no chat,
tá? No Que fica lá. sax, isso, teacher. Teacher. Talvez seja o Denis Mariano, que é um baterista muito legal que tem aqui em Curitiba. E eu acho, se não me engano, eu já ouvi falar que ele já fez isso. É, Agora, é, se outra pessoa fez também, eu não sei. eu não guardo nomes fácil, viu, Giovana? Então, prefiro. A gente já se conhece há um tempinho, né? Faz aí alguns meses, né, já, né? De, Ah, de, sim. de Nossa, dias. trajetória, tá? E falando assim, ainda, né, com esse som da bateria e tal, a Valesca e uns amigos, tivemos a oportunidade de ir num show em Londres, no Earls Court, assistir lá o Phil Collins, né? O Genesis. E daí o Phil Collins, não sei, claro, você já sabe que ele é um excelente, né? Um ótimo percussionista, né? E aí ele tem um momento que ele fica lá, ele e a bateria, e começa a flutuar no palco. Não, esse flutuar é brincadeira, né? Não, mas você vê quando há essa interação, né, de quem gosta, de quem é absorvido por aquele momento, que a emoção começa a fundir, né, o externo com o interno, se vê uma coisa que é, que é genial, né? É para lá de fantástico, né? E Uhum. então, assim, quais são os seus ídolos na bateria que você gosta? Não sei se O você Phil curte Phil Collins, Collins, né? eu adoro. O Phil Collins, eu ia dizer, é um deles, né? Porque o Ah, Phil Collins, ele é um artista, né? Ele é um músico, assim. Ele compõe, ele sim, canta, ele toca bateria. E eu gosto muito. Gosto tanto do Gênesis quanto da carreira solo. Até porque, como eu falei, os meus irmãos ouviam muito Gênesis. Eu cresci ouvindo. Então é uma super influência, né? sim, Mas assim, gente, eu gosto muito, por exemplo, o João Baroni, que é um baterista do Paralamas, né? Na sim. minha adolescência, uma das maiores influências foi o Paralamas do Sucesso, muito por causa do João Baroni, que é um baterista super pop, né? E eu gosto muito, muito dele, assim. Uma das minhas maiores influências também é o John Bonham, do Led Zeppelin. Para mim, assim, é um absurdo esse cara. Então eu tenho muita influência de bateristas desse universo da música pop rock. É um universo que eu gosto muito. E MPB, gosto muito, assim, muito, muito, muito. Robertinho Silva. É que são inúmeros os bateristas, cada um com a É, sua influência. O João Café? Baroni, ele pegou muita influência do The Police, né? Do Stuart Copeland, que é um monstro na bateria. E o João Baroni foi muito por essa linha, mas daí o Paralamas do Sucesso começou a inserir coisas mais brasileiras e um pouco de reggae, um pouco de. E eu gostei muito, eu gosto muito de mistura na música, né? Gosto muito, assim, dessa coisa criativa. Eu acho o Carlinhos Brown, por exemplo, maravilhoso. Tem muita gente que não curte, assim. Eu acho nossa, acho ele tudo de bom, porque também tem essa mesma coisa do Phil Collins. Um cara é um artista completo, né? Ele Sim. é, ele é um percussionista, mas ele também é um baita cantor, um compositor. Eu gosto disso, assim. Eu gosto desses músicos que extrapolam a coisa do seu instrumento, sabe? Ai, eu sou expert em tocar tal coisa, né? Uhum. Eu gosto dessa coisa mais ampla, assim, quando o cara faz isso aqui, não é a música, entende? Assim, eu curto muito essas pessoas, assim, com essa musicalidade ampla, sabe? Olha, nós temos umas visitas aqui do exterior, viu? Ah, mas eles Tem estão bastante entendendo a gente. gente? Ah, bom. Eles falam português? I have no idea. Acho que não. Né? Mas, então, e no cenário paranaense, assim, rasgando seda para os seus amigos, né? Que você tem, assim, alguém específico, alguém, né? Que você, assim, mencionaria o nome, olha, aquele lá, presta atenção nele que aquele lá é bom, ou vai ser bom. Mais 20 anos de prática, Uhum. aquele lá vai ficar ótimo.
Tá, tô brincando, né? Mas no cenário É, paranaense, como é que nós aí, estamos aí? Como é que nós estamos de baterista no Paraná, assim? ótimos, maravilhosos, né? Eu falei agorinha do Denis Mariano, né? Isso, O isso que eu Denis queria falar. Mariano, ele é um cara fora da casinha, assim, por isso que é bom. Porque ele é muito criativo, uma pessoa engraçada. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito do Vina Lacerda, que é um baita percussionista e percuterista, porque existe daí a percuteria, né? Que é a junção, É. é uma bateria com instrumentos de percussão que não são típicos da bateria, né? Porque a bateria é um Uhum. instrumento de percussão, né? A Sim, reunião é. de vários instrumentos de percussão. Mas no caso da percuteria, você insere congas, às vezes djembe, instrumentos que não são típicos da bateria, né? E o Vina, eu citaria esses dois, assim, eu sou muito Certo. fã desses dois, do Denis Mariano e do Vina Lacerda, assim, são, são ídolos mesmo aqui no Paraná e tal. Sim. Não, que legal. E você fez parte das bandas Caçulê, né? Mamelucos, Orbitais, é isso? Lado B, Uhum, tantas outras assim. Como é que uhum. foi essa experiência nessas bandas? Assim, opa, pela Então, risada olha que vem coisa boa, loucura. hein? Não, é que caçulê, assim, tinha. Eu comentei com você agorinha que eu fui tocar lá no Teatro Paiol acompanhando alunos, né, da Liane e da Andréia. Uhum. E um desses alunos era um francês, o Bernard. E o Bernard me viu então tocando lá e falou: Eu quero formar uma banda, vem pra cá. E o nome da banda, por ele ser francês, ficou Cassoulet, mas escrito assim, aportuguesado. K com K, K nem é do português, mas enfim, Cassoulet com acento, né? Uhum. E, e por ele ser francês, foi uma experiência muito legal, porque ele e a mulher vieram para cá muito interessados no Brasil, né? Muito maravilhados, sempre amaram a cultura brasileira, a música brasileira. Eles começaram a aprender português de ouvir música brasileira. Então, a gente tocava muito MPB, com ele cantando lá com todo aquele sotaque charmoso, e a gente também tocava muita coisa do repertório francês, muita coisa conhecida, mas também muita coisa que não era conhecida. Ele me apresentou um universo de música francesa atual naquela época, que eu não teria acesso, assim, de novo, não tinha internet ainda nessa época, né? Então ele tinha lá vários CDs e tal. Aí a gente tocou em alguns lugares, inclusive, que existiam aqui em Curitiba, destinados a um público, assim, que daí abriu a Renault aqui, abriu algumas fábricas, veio muito francês morar aqui. E tinha alguns nichozinhos que esses franceses se reuniam. E lá ia o Bernard, né, e íamos nós, né, da banda Caçuleiro, tocar nesses redutos. E daí ele inseria, então, essa coisa da MPB junto, mesclando com o pop francês e também com as valsas musette, que era uma coisa mais tradicional da França. Mas, gente, pensa assim numa coisa maravilhosa que foi a Caçulê na minha vida. Assim, ter feito esse encontro. Todos os músicos, né? O Bernard como vocalista, mas tinha também o Sérgio Isidoro na percussão. Aí teve também o André, que eu chamo ele de Cucaracho, no baixo. Foi muito legal mesmo. Aí o Mamelucos Orbitais veio um pouco depois disso, às vezes não. Normalmente, a gente, para conseguir trabalhar com música, com arte, tem que fazer várias coisas ou participar de várias bandas. Né? Então, às Sim. vezes as bandas estão ali, tudo junto. Né? Eu, no momento, acho que toco umas 4, 5, 6, nem sei direito. Toco não, na pandemia não, mas né, faço parte de várias. E aí o Mamelucos Orbitais surgiu com uma ideia da Jo. E, meu Deus, Jo. Deu um branco agora do sobrenome dela, gente. Que horror. Daqui a pouco eu vou me lembrar e vou falar. E ela fez umas músicas super criativas e resolveu chamar alguns músicos para fazer parte dessa Jo Marçal. A Jo Marçal é uma pessoa que também é de uma criatividade absurda, assim, absurda. Ela nunca estudou música,
E é uma cantora de uma voz tão doce, tão bacana. Então, quando eu fui ali numa reunião com ela e tal, eu ouvi as músicas, eu falei, quero fazer parte disso. E daí a gente misturou muito um som eletrônico que estava surgindo ali no fim dos anos 90. E né, eu falei ali, é que veio aqui a Lu me falar o sobrenome da Jo, porque tem que falar o nome, né? Um oi pra E Lu. aí, o Leve está te mandando um oi, Lu. Ela está acompanhando. E eu sei que foi muito massa, Mamelucos Orbitais. Esse nome foi a Jo que deu, né? Porque ela Uhum. queria juntar um negócio bem terra, bem roots, com coisas, coisas para frentex. A gente fazia umas fotos assim que a gente estava simulando, tipo, um índio com uma pessoa descida de uma espaçonave. Muito massa, assim, foi muito massa. São umas experiências, assim, o Sim, bacana imagina. dessa vida é que a gente vai encontrando umas figuras, assim, muito interessantes, sabe? E a coisa de fazer música é uma experiência muito linda de junção, né? O quanto como é que eu posso dizer? O quanto a gente tem que acertar os ponteirinhos com cada pessoa diferente que a gente toca, né? Você tem que fazer aquilo, fazer isso aqui, ó, acertar as engrenagens. Então é uma coisa muito bonita. Tá, e é fato que você integra o grupo Fato, né? Sim, sim. No fato eu Ok. entrei em 99. Pois é, mais de 2 décadas aí. E como é que tem Sim. sido isso, né? Conta aí um pouquinho pra gente. O fato, olha O só, que que é esse fato aí? Que fato é esse? são os fatos que acontecem no mundo. Quando eu entrei no fato, eu já era fã deles, né? Eu ia nos shows, sabe? Gostava muito dos shows, assim. Uhum. Não sabia que um dia eu ia estar ali, né? Para mim foi uma honra quando veio o convite, assim. E eu estava tocando um dia com a Cassulê, num evento, não me lembro que evento, e tinha mais de uma banda nesse evento. E depois da nossa banda ia vir, na época era os meninos do Fato tinham uma banda de forró paralela ao Fato, daí para tocar em eventos, para entretenimento, que era Quem Matou Lampião. E eles tocavam forró. Então era Esses nomes era são o ótimos. Ulisses, é ótimo. Era o Ulisses Galeto, o Gilson Fukushima e o Alexandre Nero. E eles tinham esse, não, e o Zé Loureiro Neto também, baterista do Fato. E eles tinham esse quarteto. Eles estavam precisando, na época, de um percussionista. O percussionista do Fato estava saindo, Sandrão Uhum. Fernandes. Eles me viram tocar bateria lá na Caçulê, e aí chegaram, pô, você toca percussão? E eu, assim, nem tocava percussão, assim, nunca tinha feito aula. Mas eu falei, me viro, porque, né? Pensei, vai pintar um convite aí, deixa eu me, né? Depois eu corro Uhum. atrás, eu pensei. E Depois você eles me passa um cursinho. chamaram. Isso mesmo, aí corri atrás corro até hoje, né, Leris? A gente está sempre tendo que aprender e aprender mais. Essa coisa que você falou da coordenação da bateria, isso é uma coisa que, assim, a gente se acostuma, são levadas, né? Você já deve ter ouvido falar de muitas levadas, né? Você É verdade. acostuma com uma e tal. Daqui a pouco tem outra, e você tem que sacar a coordenação da outra. Pois é. A gente está sempre ampliando o nosso leque de coordenação motora para tocar as coisas. Né? Então é isso. Aí desde 90, entrei no Fato em 99 com esse convite, né? E fiquei lá com essa rapaziada. Assim, nossa, como eles são. O Fato, assim, além de músicos, eles são intelectuais, entende? Assim, quando eu entrei, eu digo eles porque eu estava chegando ali, falei, opa, vou precisar ler muito para acompanhar essa galera. Muito legal. Assim, os nossos ensaios, eles
Normalmente a gente tem 3 horas de ensaio, né? Pelo menos um dia da semana. Sim. E 1 hora dentro desse ensaio, enquanto a gente cabeia, monta instrumento, afina, tem altas discussões filosóficas, políticas, existenciais, é um laboratório do pensamento humano, são os ensaios do fato. Assim. A gente devia gravar aquilo, sabe? Pois é, eu queria falar agora, né? É legal gravar isso, nem que seja só para publicar É. na internet, entendeu? Então, olha aí. Que é uma hora, nossa, é profundo o negócio ali. A gente vai É. longe. É, verdade. Então, você já participou aí, né? Já se apresentou ao lado de muita gente, né? Tem muitas bandas. E eu gostaria de fazer uma brincadeirazinha com você, aquele toma lá da cá, eu vou falando e você vai respondendo e faz um comentáriozinho a respeito, né? Por exemplo, eu digo o nome de uma pessoa, né? E você diz assim, o que que você fez com essa pessoa, suas impressões, alguma coisa assim. Por exemplo, você citou ali o Alexandre Nero, tá? Então eu vou começar com o Uhum. nome dele, Alexandre Nero. Qual foi o teu contato? Como é que foi isso? O que você achou? Alexandre, o Nero a gente tocou juntos no Fato por mais de 10 anos, né? Uhum. Então, ele é um companheiro de lutas. O Nero é um baita artista. Ele, de novo, quando a gente entra naquela coisa da pessoa que não faz isso aqui, assim, ele não é aquela coisa, eu sou especialista da cabeça, do alfinete, do troço, legal isso também, né? Eu sou voltada para uma coisa mais ampla. O Nero, ele é um cara assim, ó, ele é bom em trocentas coisas, tanto que assim, ele foi ser ator, né? Que nem era. Ele está lá na Globo, né? Ele sempre se disse muito músico, né? Mas ele está brilhando lá porque ele é bom, muito bom nisso também. Então é isso. E o Antônio É para você tomar lá Fagundes? da cá, para ser rapidinho? Não, mas eu sei, eu conheço você, não tem problema. Até que foi rapidinho, para quem? Não Para foi quem rapidinho, fala pra né? caramba, né? Não, para quem te conhece, né, sabe que foi. E o Antônio Fagundes, acho legal, né? E o Antônio Fagundes, o que você teve, assim, O foi uma... Antônio Fagundes, a memória que eu tenho dele é do cheiro bom. Que engraçado, né? Ele é cheiroso, Ah, é? perfumoso. É, eu É. guardei isso. Cada vez que fala, eu me lembro do cheiro muito bom. Deve ser algum perfume muito bom que ele usa. Muito caro. Não, Então, mas eu toquei num Natal HSBC, sabe? uhum. Ali no. Puxa vida, o que tem agora ali? Qual é o banco? No Qual é a Teatro coisa que Avenida, funciona? Que eu né? nem me lembro. É, Mas é aquele Natal que fazem ali para fora, né? sim. Então, Uhum. cada ano vinha, não sei se ainda vem, algum artista assim, famosão e tal. Nesse ano que me chamaram para. Eu fui tocar percussão, era o Antônio Fagundes que estava lá, né? Então a gente se via ali nos camarins, ele é bem reservadão, sorridente e cheiroso. Foi isso. Oi, oi, tchau, tchau. Puxa, tava bonito hoje? Tava bonito. Foi isso. Rosi Greca, A Liane Rose Greca é outro Guariente. monstro. Você quer que eu fale das duas? Pode falar, o tempo é seu. Sou muito fã das duas, né, Leves? Uhum. Rose Greca, dentro desse mundo dos trabalhos infantis, ela me chamou para tocar bateria em várias apresentações infantis. Né? Ela tinha várias já programadas, agendadas. Foi a primeira vez que eu toquei. Não, não foi a primeira vez. A primeira vez que eu me apresentei na Ópera de Arame foi com a Liane Guariente, que era a minha professora na FAP, e a segunda vez foi com a Rosi Greca. E para mim foi um marco aquilo, porque pensa, eu tinha lá os meus 19, 20 anos e eu fui. A Liane e a Andrea tinham um coro chamado Vocal Sala 15. E elas me viram cantar numa das aulas, a gente tinha aula de canto, e elas me chamaram para esse coro. E aí, a primeira vez que eu me apresentei na Ópera de Arame foi no Vocal Sala 15, tocando num show das ninfas. Já ouviu falar nas ninfas? As ninfas, Sim. elas tinham um disco, aí a gente
participou de um disco mesmo. Foi a primeira vez que eu entrei em estúdio para gravar alguma coisa. Foi com o vocal Sala 15. Então é doido, assim, porque eu comecei nesse mundo, assim, tudo muito grandioso, né? Vai tocar no Teatro Paiol, vai no estúdio gravar o disco, vai no... Você pensa assim, pô, né? Que loucura esse negócio. Foram experiências muito marcantes para quem tinha 19, 20 anos só, assim. Foi chique. A gente não sabe que a labuta é bem mais embaixo do que isso, né? Mas foi muito legal. E aí a Rose Greca fazendo o show, eu me vestia inclusive de um personagem como se fosse um anãozinho, assim, uma coisa bonitinha, sabe? A gente tinha roupas, que daí tinha 2 atores, e tinha eu na bateria e a Rosi tocando o violão, as composições dela. Então a gente era um teatro musicado, assim, né? E a gente fez muitas apresentações. Eu me lembro que era muito. Eu usava um pancake branco na cara e eu não conseguia tirar aquele troço da cara depois de jeito nenhum, gente. Ainda não existia água micelar naquela época. E, então são as lembranças, é doido isso. Que nem a história do perfume do Antônio Fagundes, era o pancake da apresentação da Rose Greca. Coisas que marcam. E aí é isso, assim, foram muitas e tudo. E a Rose Greca é outra pessoa maravilhosa, outra artista de leque amplo, né? E a gente tem E muitas pessoas aqui em Curitiba, no Paraná, tem muitas. tem muita coisa boa, né? Muita coisa que a gente tem que descobrir, né? Uhum, Avaliar e incentivar, né? é, E com o uhum, jazz ou jazz, como é que eu falo? Hein? Você me diz aí do Hessen, é isso? Hessen Youth Jazz Orchestra, ou orquestra. Como é que é essa experiência? Eu uhum, vi lá no teu currículo isso, né? Com uhum. jazz. Faz tempo isso? Isso foram faz uns 12 anos, eu acho. Isso foi um convite também muito chique, assim, 2 convites em 2 anos seguidos, porque tinha aqui o Jazz Meeting. E aí, eu tinha ido gravar Moringa um dia é, num estúdio. Precisavam lá de uma pessoa que tocasse Moringa, eu fui. Para alguma trilha, ou, né? Minha parte era só aquela, eu nem sabia direito, grava Moringa nisso aqui. Um 6x8, pá. Essa pessoa que me viu tocando Moringa era amigo dessa outra que contratava, que é Mirna de Cash, pro Jazz Meeting. Só que quem ia tocar ali a primeira vez era o André Gereissati. Você vai tocar Moringa com a orquestra sinfônica e você e o André Gereissati vão ser os solistas. E eu me assustei pra caramba com aquilo, assim. Pensei, pô, mas como assim, entendeu? Eu, né? André Gereissati é uma pessoa que, de novo, os meus irmãos, né? Era da época deles. Eu cresci ouvindo, vendo André Gereissati nos programas da cultura, tudo, um monstro, né? No violão, nas cordas em geral. E eu não, pô, não sou esse monstro da Moringa, Leves, não sou. Mas daí tava eu lá, tocando Moringa com André Gereissati, né? Eu não sou uma moringuista. Aí foi, assim, assustador e maravilhoso, né? A chegada ali para o ensaio com o André Gereissati, assim, já foi meio caramba, né? Tem esses momentos assustadores, assim, desafiadores. E o bom é que eu tenho cara de pau, assim, né? Eu vou peitando, não me mexo, né? Mas daí para tocar, aí surgiu esse convite depois para tocar com essa orquestra de jazz no ano seguinte, no mesmo Jazz Meeting, Teatro Guaíra, primeiro orquestra com André Gereissati, depois no ano seguinte essa orquestra. E aí eu falei assim, tinha umas coisas de pandeiro extremamente cabeludas para fazer. Aí eu liguei pro Vina, Vina, socorro, Vina, que o Vina Lacerda que eu mencionei aqui é mestre em pandeiro, assim. O cara ele é o professor dos professores aqui de pandeiro em Curitiba. Falei, Vina, eu toco as outras coisas de percussão, pelo amor de Deus, pega esse pandeiro.
né? E tudo escrito, em um tempo mínimo para ler aquelas partes todas e chegar no ensaio e tocar. Então foi isso, sim. Foram duas apresentações, dois convites altamente desafiadores, né? Aí depois não teve mais o Jazz Meeting, mas era uma delícia, um encontro, pessoas realmente interessadas em música de muita qualidade, assim, coisa fina. É. Não, você gosta de jazz, então eu vou dar uma sugestão quando você puder, assim, depois da pandemia, ir lá para New Orleans, tá? Ah, Vai foi, lá, né? fui. Você foi para tudo quanto Não, é lugar, né, Leves? não, não, tem lugar que eu não fui, não. Tem muitos lugares que eu não fui. Né? Uhum. Eu Como acho é que que. está sendo para você ter que ficar parado aí? Não, aqui é tranquilo, porque tem que ficar enquadrado na frente da câmera. Se eu me movimentar. Para quem não sabe, nossas conversas assim fora, né? Mais ou menos nesse nível, né? Não, é tranquilo. Aqui eu estou aqui no litoral do Paraná, para quem está acompanhando, em Pontal do Sul, e mas moro em Curitiba num apartamento. Aqui é como se fosse uma casa, então aqui é mais tranquilo, né? A extensão de areia da praia é tranquilo. Semana retrasada eu fui na praia, não tinha ninguém, você olhava assim, nenhum lado, nenhum outro, quer dizer, você pode até entrar na água se quisesse, porque você não via ninguém, né? Então aqui é mais tranquilo que você pode fazer essas caminhadas assim na natureza. Lá em Curitiba a gente mora perto do centro, então quer dizer, tem poluição, aqui o ar é mais saudável. Sabe, nesse aspecto Uhum, aqui é muito mais tranquilo, tá? Mas vamos voltar aqui para uhum. você, tá? Assim, se uma dica, eu gostaria que você desse uma dica assim para aquela pessoa que gostaria de ser percussionista, ou mais especificamente na bateria, assim, uma pessoa que quer começar, qual é a tua dica? Aquela pessoa que pensa assim, eu ainda vou ser, deixa eu ver, um Phil Collins ou uma Priscila Graciano, entendeu? Assim, o que que você, qual é a sua dica? Eu acho que a pessoa deve começar batucando. Batucando. Ouve as músicas que gosta e tenta batucar junto, antes Uhum. de sentar numa bateria ou num instrumento. Né? Tenta acompanhar aquilo, ou ouve bastante, presta atenção no que é grave, o que é médio de som, o que é agudo, que sons ali você está ouvindo de diferente. E aí também, olha os bateristas tocando, vê o que ele faz com o pé, com o outro pé, com a mão. Isso normalmente a gente só consegue fazer, ou consegue fazer bem melhor, vendo mesmo, indo em bares. Eu fazia muito isso, ficava olhando os bateristas, né? Não Ficava ficou só, sacando. né, isso. Quando eu sentei a primeira vez numa bateria, eu já sabia tocar algumas coisas de tanto ver e de tanto batucar. Você acha que Então, acho eu... que. Hum? Não, pode continuar, continue. Eu acho que esse é realmente uma delícia sentar numa bateria, claro, é uma experiência muito boa. Mas a pessoa não precisa da bateria nem para estudar bateria direito. Você pode estudar com outras coisas, outros elementos que você distribui ali. A gente cansa de ver esses vídeos, às vezes, dos molequinhos que tocam em panelas, tocam em Isso que eu ia coisas, mencionar né? agora, isso mesmo. Né? O Então, YouTube ajuda ou os atrapalha? batuques ajudam. É muito Ajuda, bom. né? A quantidade de coisas que a gente tem acesso agora, às vezes atrapalha porque é tanta coisa. Eu tenho esse problema. Quando eu tenho muita opção, eu não sei o que escolher primeiro, sabe? Eu tenho esse problema bem sério com tudo na vida, assim. Às vezes eu acho melhor não ter muita opção. Ter uma coisa. Oh, meu cachorrinho veio me dar um oi aqui. Ah, é? Ter uma coisa. A Valentine. E, e tentar focar naquilo. Se me deixar um leque muito amplo, menino do céu, como é difícil daí para eu focar, sabe? Então, o YouTube às vezes me atrapalha nisso. Né? Porque eu penso assim, nossa, vou estudar essa virada aqui. Ai, mas olha essa outra. Não, mas isso aqui.
ai meu Deus, e agora o que que eu faço, sabe? Tem isso, assim. Tem muita coisa boa, tem muita aula, meu Deus, como tem coisa, né? Coisas É, maravilhosas, assim. em todas as É, áreas, né? Eu vejo também no Tahiti, antigamente é. era tão difícil a gente conseguir alguma coisa, eram poucos livros, poucas imagens, DVD, era tão. E hoje tá assim, tem tantos que você. Às vezes o aluno vem perguntar, mas isso é bom, né? Daí, nossa, você tem que ir lá assistir, porque é tantos que você não sabe. E tem muita coisa boa. Uhum, Tem muita coisa boa, assim, uhum, que, nossa, eu tenho que fazer aula com esse aí, né? E tem muita coisa também que uhum. dá para dispensar, né? Porque aceita tudo. Mas Sim, aí é questão de é. pesquisar, né? Exatamente. E tem um momento assim, Uhum, reflexão. Eu vi uma frase, eu achei uma frase que eu queria falar aqui, ficar registrado, que diz assim: a minha música não é contra os brancos. Eu nunca poderia cantar isso. A minha música é contra o sistema que ensina você a viver e a morrer. Bob Marley, né? Não sei se você já conhecia que essa frase, lindo. tá? Não, que E, lindo. e agora vem um momento assim peculiar, né? E a partir da singularidade do seu olhar, tá? Eu queria saber como Uhum. está sendo esse momento de distanciamento social, racismo exacerbado, homofobia, pedofilia, bovinofilia, misoginia, né? Enfim, como é que está sendo o seu cotidiano, né, com tudo isso que o mundo está apresentando agora de uma forma, como às vezes, como foi mencionado antes, assim, abriram a caixa de Pandora, e eu até sempre já repeti, já falei e sempre repito de uma citação da obra de Shakespeare, A Tempestade, em que ele diz assim: o inferno está vazio e os demônios estão entre nós. Né? Não sei se isso seria pesado, mas eu acho que está bem adequado, né, pela situação assim que está acontecendo. Mas eu queria saber mais Uhum. do teu particular, no seu cotidiano, como é que está sendo Uhum. a pandemia. Eu sei que você falou lá atrás um pouquinho, né? Mas eu gostaria que você Uhum. falasse, Uhum. assim. Só não pode falar por Uhum. causa do horário, deixa eu ver assim. Não, pode falar. Tá, fica à vontade. Posso Eu acho falar que bastante. pode. Olha, a gente tem ainda mais 12 minutinhos, assim, você pode usar 10 minutos. Tá bom. Vai Não, é lá. que é, é surreal, Leves, é surreal. Eu ainda acho que assim, eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, mas ele era o baterista do Fato, Zé Loureiro Neto, ele dizia assim, eu acho que o ser humano é um projeto que não deu certo. Ele dizia isso. Ai, porque, caramba, né? Eu acho que o ser humano, ele é complicado, né? Nós somos assim, a gente nasce, né? Daí a gente vai tendo que ser moldadinho para não brigar com o amiguinho, para não ser o quê, para não ser muito egoísta. Você vai sendo ensinado que você tem que incluir o outro também, o olhar para o outro e tal. Então, nós somos realmente muito complicados. O que eu acho que aconteceu agora é que eu acho que não é de agora. A gente está com as redes sociais mostrando tudo que existe. Eu acho que a gente não. Sabe, eu acho que sempre foi essa loucura. Mas agora a gente vê. E ver dói, né? A gente tinha antes os jornais que filtravam o que a gente ia ver, né? Todos os nossos meios aí de comunicação, as pautas que eles nos davam era o que chegava para gente. Agora chega tudo, né? Eu tava, eu falo sempre assim com os amigos, né? Digo assim, eu não sei, eu acho que a gente era mais feliz antes das redes sociais, porque é triste, muito triste, muito decepcionante muitas vezes, você vê certos pensamentos dos seus próprios amigos, né? Pessoas muito queridas, de pessoas da família, e ver que eles têm um pensamento tão esquisito, tão diferente do que de repente você imaginava que a pessoa teria. Né? Ou um voto, né, numa pessoa. Eu não consigo entender até hoje por que alguém escolheu votar no Bolsonaro, entende? Assim, para mim é o que levou, né? Eu já perguntei algumas vezes para alguns amigos, mas as respostas não chegam. Ah, porque tem propostas boas. Quais propostas são boas? Me fale de coisas palpáveis, né?
Então, assim, as redes sociais, elas nos possibilitaram isso aqui, elas possibilitaram essa coisa desses encontros, de tudo estar ali, tudo estar na mesa, tudo estar escancarado, tudo estar à flor da pele. Então, eu às vezes confesso para você que eu me protejo um pouco, sabe? Porque, porque muitas vezes é demais, assim. Às vezes eu fico assim, pergunto, então aconteceu isso, sabe? Uma história da Sim. menininha grávida lá, são coisas assim tão malucas e que não são de agora. Infelizmente, essas coisas sempre aconteceram. Só que agora, aí os grupos dos malucos, entendeu? O que as redes sociais fizeram? Elas juntaram cada maluco no seu nicho. E todo mundo pode falar sobre tudo, pode falar bobagem, pode emitir notícias falsas quanto quiser. Tá uma zona isso, sabe? Uma zona que, assim, a gente precisa urgentemente de uma forma de regrar. E Deus me livre de censurar, que censura é um horror sempre, em qualquer época vai ser, mas de regrar esse mundo paralelo. Porque eu acho que isso está sendo muito, muito nocivo, muito mais nocivo, assim, daqui a pouco a gente está se engalfinhando por aí, é guerra, é loucura, vão destruir tudo. E, e no âmbito, assim, em casa mesmo, do distanciamento social, porque você falou que não está mais em contato com as bandas, né? Vocês tentaram fazer alguma coisa, assim, via rede social? Porque eu sei que o pessoal do A teatro às gente vezes tenta faz, aqui e lá, né? Mas é mais é, difícil, né? É mais complicado, eu acho, né? Como é que está com sendo banda isso? tem, com banda tem o delay, né? É, pois Então, é. assim, se eu começo a tentar tocar alguma coisa aqui, você aí, por exemplo, a gente nunca vai tocar no mesmo tempo, porque tem o Pois é. delay. Então, não tem como. Mas a gente faz live às vezes. Daí, assim, um sozinho pega o violão e toca, canta alguma coisa. Aí passa a bola para o outro, né? Às vezes a gente grava coisas e coloca lá, né, nas redes sociais, cada um grava, depois junta tudo. A gente fez várias coisas assim, sabe? Bem, que é o que tem nos salvado, porque a gente precisa, né? O artista, enfim, o músico, ele precisa daquilo para viver, né? É É, uma, é uma necessidade fazer aquilo, seja cantar, seja tocar, seja atuar, seja pintar, dançar, pois é é. uma necessidade mesmo. Então a gente não consegue ficar sem fazer, né? É E uma, a gente também precisa da interação com o outro, né? A gente precisa desse momento, é uma delícia você estar eu não tenho só isso quando eu estou tocando, do mostrar para o outro uma coisa que eu acho super bonita. Quando eu vejo um filme, eu adoro, mesmo que eu já tenha visto o filme, eu gosto de ver junto com os amigos ou com a família. Então, sim. eu gosto dessa delícia que é estar junto, partilhando de uma coisa bacana, né? E isso É, realmente vai demorar para voltar, né? é. Não, e é isso que você falou, o artista precisa do seu público, não só economicamente, mas pelo afeto, e o público precisa de arte também, né? Não Sim. há, né? Precisamos não deixar de ser, assim, daquele estado meio de zumbi, né? Para justamente a arte nos tira isso, né? A arte, ela nos complementa, né? E falando aqui, tem uns comentários aqui, ó, da Adri Smite. Ela fala: verdade, um leque grande dificulta a escolha. Agora, por exemplo, tem uma infinidade de lives. É, essa live aqui É, foi justamente um lado positivo, porque eu estou resgatando os amigos assim que antes a gente. Ah, qualquer hora a gente se encontra, qualquer hora eu vou na tua casa tocar bateria, qualquer hora eu vou em algum lugar. Né? E aqui é. eu tô deixando 2 vezes por semana esse contato com amigos, conhecidos, né, para justamente conversar sobre um lado deles, o universo deles que eu não conhecia bem a fundo, eu sabia, né, do teu contato, da tua música, né, do que você Uhum, faz, mas acho legal, e a gente está vendo vários amigos aqui que acabam participando, ouvindo depois, mandando, foi legal lá, eu vi, né, então uhum. essa rede de afetos que está sendo gerada, que a arte também gera, né, então é muito, muito legal, e é imprescindível para nós, né, tá? Deixa eu Eu, ver. eu achei uma coisa tão legal isso, Leves, da tua parte, assim, de fazer isso, sabe? Tão,
uma ideia tão bacana, viu? Parabéns mesmo É. pela Ah, iniciativa. mas é muito gostoso, né? Quando foi a última vez que a gente É, conversou 1 hora sem interferência de alguém? Brincadeira, a gente é sempre reúne com os verdade. amigos, né? Mas assim, Sim, conversando, olha, é. achei É quando você maravilhoso. me dava aula de inglês só. E a Ah, gente tinha que conversar em inglês. então temos que marcar uma outra live só em inglês, entendi. Tá bom. Não, tô brincando, tô brincando. Bem, olha só, faltando 4 minutos, eu sempre gosto de dizer assim que Cronos é impiedoso, né? Que ele sempre, quando ele vai embora, ele leva o nosso tempo com ele não quer nem saber. Não, ele nem deu muito afeto para os seus filhos, vai dar para a gente, né? Então, se você quiser falar mais algum, tem aí mais uns 2 minutinhos, se você quiser falar mais alguma coisa, tá? Eu queria falar que, mas não vai levar só 2 minutos. Imagina, brincadeira. É, que assim, muita gente, né, nessa loucura toda aí, demonizando artistas, né, essa maré toda e tal. E é muita gente que, assim, vai para a Europa, né, e acha um luxo, né? Ai, aqui, esses museus, essas coisas, essas... É uma loucura isso, sabe, Leris? Eu queria realmente pedir para as pessoas, para elas pararem para olhar o tanto de arte que tem na vida delas, no rádio que elas ligam, o layout, os troços do computador que elas ligam, a novela, Netflix, valorizem o artista, pelo amor de Deus, parem com essa É bobagem. verdade. É É. isso que eu tenho para pedir, assim, porque eu já ouvi tanta asneira com relação a esses vagabundos que querem mamar nas tetas do governo, e uma bobajada que Deixa pra lá. assim, É, não, eu nunca esquentei a cabeça com isso, mas assim, cara, a arte vale muito a pena para quem faz e para quem desfruta dela. Então tem mais é que valorizar, sabe, esse segmento, porque é bom demais, é necessário, está em tudo, em absolutamente tudo que você for fazer na sua vida. Você vai ver que tem um artista que está por trás ali, que fez um negócio ali para que você usufrua daquele momento. Então é isso. isso mesmo. Muito obrigado, Priscila. Foi muito legal o nosso encontro. Tá? Eu vou Eu que aqui me despedindo. agradeço. Eu vou me despedindo de todos, tá? Mas antes de dizer tchau, eu gostaria de comentar que eu sempre falo uma frase assim no final. E já aconteceu, porque depois do tempo eu sou guilhotinado. Tá? Guilhotinado pelo. Eu chamo Eu de sei. Robespierre virtual. Ele vem, guilhotina e interrompe e eu não consigo falar a frase, tá? Mas eu já me Tá. despedi daí todo mundo. Muito obrigado, um abraço para todos. E agora, então, eu queria falar uma frase, tá? Essa frase de hoje, ó, um beijão para você. Então, eu vou mencionar a frase. Antes que me cortem aqui, tá? A frase é: